Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Ainda no mês da diversidade, eu tenho tratado de alguns casos que infelizmente são recentes e que acontecem exatamente durante esse período. E hoje eu vou falar de um caso que teve um bom final, do ponto de vista jurídico, mas que mostra, na verdade, a violência que pessoas LGBT ainda estão sujeitas no Brasil. Um casal gay que foi agredido dentro de uma boate aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Birosca nesse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito, e esse conteúdo fica disponível no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, assim como o podcast do Birosca News, disponível em várias plataformas de podcast. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o nosso canal. Pois bem, saiu recentemente a decisão que finalmente reconheceu o direito à indenização, já que na primeira instância eles haviam perdido o direito à indenização por danos morais de um casal, dois homens que foram agredidos dentro de uma boate aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. O que foi o caso? Um deles ia comemorar o aniversário, escolheu esse lugar para comemorar o aniversário. Eles chegaram lá com amigos, com familiares, enfim, e já tinham tido ali um pequeno episódio de homofobia por parte de um dos seguranças. Durante o tempo que eles estavam lá, a tia de um deles sofreu ali uma atitude meio grosseira, meio violenta por parte de funcionários da boate. Eles foram então intervir a favor da tia, e aí nesse momento funcionários da boate jogaram o bolo do aniversário no chão, mas se tivesse ficado só nisso, já seria só algo que poderia, enfim, de menor importância. Mas não satisfeitos com isso, e aí nos termos da condenação da boate, os seguranças pegaram esse casal gay, levaram para um dos banheiros e agrediram fisicamente esses dois. E, enfim, é isso, quer dizer, o que era para ser a comemoração do aniversário ali em família, com os amigos, acabou virando, na verdade, um caso de polícia. Eles ajuizaram uma ação contra essa boate, pedindo pagamento de danos morais. A primeira instância negou esse direito, o que realmente é bastante impressionante imaginar. Mas o TJ de Minas, felizmente, reverteu essa decisão e condenou a boate a pagar R$ 11 mil de danos morais para cada um dos dois ali, pelas agressões físicas e morais que eles sofreram. E o TJ vai chamar a atenção para a questão do dever de cuidado que o estabelecimento comercial tem que ter para com as pessoas que frequentam aquele estabelecimento. A gente, algumas semanas atrás, uma semana atrás, na verdade, a gente estava falando sobre o caso de um casal de mulheres que foi agredida verbalmente no supermercado aqui de Belo Horizonte. E o caso agora está com a justiça, está com a polícia, que está com o inquérito aberto para a apuração dos fatos, e eu espero seja depois ofertada uma ação penal contra o agressor. E agora a gente tem também, paralelamente, essa notícia desse outro casal que foi agredido fisicamente, verbalmente, e que agora tem essa decisão. É claro, essa decisão ainda pode ser revertida nos tribunais superiores, com menor chance, mas isso ainda é possível. E assim a gente caminha no mês de junho de 2025, né, com casos e mais casos se avolumando de violência, de intolerância contra pessoas LGBT. A gente tem algumas coisas certamente a comemorar, mas ainda temos muito a caminhar para tornar a sociedade brasileira minimamente decente para pessoas LGBT conseguirem viver em paz nesse país. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.